Olá, pessoal! Essa noite você chega comigo à ilha de Creta, um lugar onde o vento parece carregar murmúrios antigos e cada pedra guarda uma memória oculta. O cheiro salgado do mar se mistura ao aroma seco da terra, como se o próprio ambiente quisesse preparar você para o que está por vir. Ao longe, as montanhas parecem vigiar silenciosamente os passos dos viajantes, e há algo nelas que transmite mais do que paisagem. Transmite presença. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados, mas você e eu sabemos que a curiosidade sempre abre portas que deveriam permanecer fechadas. Hoje, diante dos portões de Creta, você está prestes a atravessar uma dessas portas. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. E já que estamos aqui, me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas da noite está comigo nessa jornada. É sempre curioso perceber como esse tipo de história parece ganhar mais força quando a madrugada já está alta. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. A cada passo que você dá, as ruas estreitas de Heraklion, a capital da ilha, se transformam em corredores de pedra que parecem antigos demais para o turismo moderno. Você repara que mesmo com as placas iluminadas e o barulho distante de cafés, há cantos da cidade onde o silêncio impera, como se o tempo tivesse parado. Uma senhora de lenço preto, sentada à porta de sua casa, acompanha seu movimento com um olhar que não parece apenas observar, parece medir. Ao passar, você escuta palavras em grego murmuradas baixo. Talvez seja apenas uma oração ou um costume local, mas seu tom lembra mais um aviso do que uma saudação. Seguindo adiante, você encontra o primeiro marco, o Palácio de Knossos. As ruínas imponentes, reconstruídas em parte, ainda guardam uma aura de imponência. Ali, dizem, o rei Minos teria mandado erguer o famoso labirinto. A maioria dos guias turísticos se limita a falar sobre a arquitetura, sobre os afrescos coloridos e sobre a engenhosidade hidráulica. Mas você, ao tocar nas pedras gastas, sente que há algo além da história oficial. De repente, um detalhe chama sua atenção. Marcas esculpidas no chão, em forma de linhas entrelaçadas, quase invisíveis à primeira vista. Elas lembram labirintos, como aqueles usados em rituais antigos para representar jornadas espirituais. Alguns estudiosos alegam que esses símbolos foram apenas ornamentais, mas olhando de perto, você sente que eles foram deixados ali de propósito, talvez como pistas. Enquanto isso, sua mente recorda de um enigma histórico. Durante séculos, viajantes falaram de sons vindos do subsolo de Creta. Sons metálicos, como se correntes fossem arrastadas em câmaras subterrâneas. A ciência tentou explicar dizendo que eram apenas tremores ou ecos do mar entrando por cavernas. Mas você escuta em silêncio e quase jura ouvir algo muito mais ritmado, quase uma respiração distante. É nesse instante que a ironia escapa. Você pensava que férias na Grécia significariam praias e azeite fresco, mas aqui está você, prestes a seguir ruídos invisíveis como se fosse personagem de uma lenda. Pelo menos até agora, nenhum pacote turístico anunciou caça ao Minotauro como atração principal. Continuando pela área arqueológica, você nota algo ainda mais peculiar. Uma das colunas vermelhas, cuidadosamente reconstruída, parece vibrar sob o toque da sua mão. Você recua, imaginando se foi apenas impressão, mas não. Há uma leve ressonância, como se fosse oco por dentro, como se aquela parte das ruínas guardasse não apenas pedra, mas um espaço escondido. O guia que passa com um grupo de turistas fala em inglês
sobre a grande sala do trono e o mito do Minotauro. Você finge ouvir, mas sua mente está em outra direção. E se as lendas não fossem apenas metáforas? Há registros curiosos de arqueólogos que desapareceram brevemente nas escavações do início do século XX. Um deles, de sobrenome Evans, relatou em diários privados que certos corredores subterrâneos não constavam em seus mapas oficiais. As páginas foram encontradas anos depois, com manchas de umidade e trechos ilegíveis. Coincidência ou escolha? Os registros nunca foram divulgados ao grande público. Enquanto você reflete, sente o vento mudar. Uma corrente fria passa pelo lado esquerdo das ruínas, vindo de uma abertura quase invisível. Você se aproxima e percebe um vão estreito, disfarçado entre pedras. Não parece fazer parte das rotas turísticas. Ali, a corrente de ar traz um cheiro peculiar. Ferro enferrujado misturado com maresia. Você segura a respiração por um instante, tentando decidir se é seguro se aproximar. Um gato preto surge do nada, atravessa seu caminho e se enfia no vão, desaparecendo com agilidade. Você quase sorri da coincidência. Como em todo bom mistério, sempre há um gato preto no momento certo. Mas essa coincidência tem um detalhe curioso. Os gatos em Creta, segundo antigos relatos locais, eram considerados guardiões do limiar entre mundos. Diziam que onde um gato se fixava, havia passagem para o invisível. Você observa o escuro e sente que talvez não seja apenas superstição. E assim, diante dos portões invisíveis de Creta, a primeira decisão surge: seguir por esse vão desconhecido ou recuar ao conforto da superfície iluminada. Mas a resposta, você já sabe, nunca foi recuar. As ruínas ficam para trás, mas o eco delas acompanha seus passos como uma melodia abafada. Você avança pelo vão escondido, estreito demais para parecer parte de um projeto oficial. A luz do lado de fora começa a desaparecer, substituída por uma penumbra úmida que se agarra às paredes de pedra. O chão é irregular, coberto por pedregulhos que estalam sob seus pés, lembrando ossos quebradiços. Você passa a mão pela superfície das rochas e sente sulcos profundos, não causados pela erosão do tempo. São marcas repetidas, como se ferramentas afiadas tivessem arranhado ali séculos atrás. Alguns entalhes lembram símbolos geométricos, outros parecem apenas arranhões desordenados. Mas, quando você afasta a mão e observa no conjunto, descobre que os riscos se conectam em padrões, formando figuras semelhantes a labirintos estilizados. O ar começa a cheirar a poeira antiga, misturada com uma umidade que lembra adegas esquecidas. Você se pergunta quanto tempo já ficou aqui dentro, quando um ruído distante interrompe seus pensamentos. Não é respiração, não é o vento. É um som metálico, cadenciado, como se uma pedra fosse arrastada pelo chão. Ele surge, se repete 2 vezes, depois silencia. Seu corpo reage com aquele instinto primitivo de alerta, a pele arrepiando antes mesmo da mente compreender. Você não está sozinho. Lá fora, as vozes dos turistas se dissolveram completamente. Você percebe que o silêncio dentro desse túnel é mais denso, mais pesado. É quase como se cada palavra dita fosse sugada pelas paredes, engolida por algo invisível. Você testa, sussurra seu próprio nome. O som sai, mas é abafado de maneira antinatural, como se não houvesse eco algum. Ao continuar, seus passos o conduzem a um espaço mais amplo. Uma pequena câmara circular, iluminada apenas pela fraca claridade que escorre da fenda por onde você entrou. No centro, um fragmento de pedra quadrada se ergue como um altar rudimentar. Sobre ele, descansam pedaços de cerâmica, quebrados mas cuidadosamente empilhados, como se alguém tivesse construído uma pequena torre com cacos. Você se lembra de uma teoria mencionada por arqueólogos alternativos, de que o Palácio de Knossos não era apenas um espaço de realeza,
mas também um lugar de rituais de iniciação. Os fragmentos de cerâmica, nesse contexto, podiam simbolizar sacrifícios quebrados, objetos oferecidos aos deuses em vez de vidas humanas. Mas olhando a pilha diante de você, há algo perturbador. Os cacos parecem rearranjados recentemente. O pó em volta está intacto, mas a superfície dos fragmentos brilha sob a pouca luz, como se tivessem sido tocados ontem. Você toca um dos cacos, e o frio dele gruda na pele, mais gelado do que o ambiente ao redor. No exato momento em que o levanta, uma corrente de ar atravessa a câmara, fazendo a pilha ruir e os cacos se espalharem pelo chão com um estalo seco. O som é assustadoramente alto, muito maior do que deveria ser para tão pouco material, e, por um segundo, você sente como se a própria pedra debaixo dos seus pés tivesse vibrado. É nesse ponto que a mente tenta se proteger com ironia. Você poderia estar jantando peixe fresco em uma taverna à beira-mar, mas não, está sozinho numa câmara subterrânea, derrubando cerâmicas como se fosse protagonista de uma exposição de arqueologia interativa mal planejada. O problema é que aqui não há guias sorridentes explicando o significado do acidente. Seguindo em frente, você encontra outra passagem, ainda mais estreita. Atravessá-la exige que você se curve, quase engatinhando. Do outro lado, surge um corredor longo, tão retilíneo que parece impossível ter sido esculpido pela natureza. As paredes apresentam pedras encaixadas com precisão absurda, sem argamassa visível. Esse tipo de construção, em diferentes partes do mundo, sempre levanta debates sobre como civilizações antigas conseguiam encaixar blocos tão perfeitamente. Alguns dizem que era apenas habilidade, outros insinuam que havia conhecimento perdido. Enquanto reflete sobre isso, você se lembra de outro enigma: as estranhas pedras cantoras de Malta, estruturas que, quando tocadas, ressoam como instrumentos musicais. O corredor diante de você parece ter o mesmo efeito. Quando sua mão roça uma das pedras, um som grave percorre o espaço, um tom baixo que vibra no peito como se fosse um tambor distante. Você retira a mão rápido e o som para. Por curiosidade, toca outra pedra, alguns metros à frente. O tom muda, mais agudo. É como se o corredor inteiro fosse um instrumento, afinado para criar uma melodia impossível. Você imagina que talvez sacerdotes antigos tenham usado esse lugar para criar sensações de transe. Mas, no fundo, a ideia de que as paredes ainda toquem, depois de milhares de anos, faz com que sua mente repense. Será que foi mesmo obra humana? Você segue pelo corredor, o som de seus passos cada vez mais surdo, até chegar a um ponto onde o teto se ergue novamente. Um salão maior, quadrado, com colunas de pedra alinhadas como se sustentassem o peso de toda a ilha. A luz da entrada já ficou distante demais. Aqui, a escuridão é quase absoluta, mas um feixe tênue desce de uma abertura no teto, iluminando o centro do salão. E no centro, uma figura inesperada, uma pedra esculpida em formato de touro, pequena, mas detalhada. Os olhos parecem fixar os seus, brilhando sob a claridade escassa. O touro é um dos símbolos mais poderosos da cultura cretense, associado tanto à fertilidade quanto ao poder e à violência. Mas aqui, no coração desse espaço escondido, ele parece mais uma sentinela, guardando a entrada de algo maior. O silêncio é interrompido por um som abrupto atrás de você, o estalo de pedras sendo pisadas. Você gira rápido, mas não há ninguém, apenas a escuridão e o corredor vazio. Você respira fundo, tentando controlar a tensão. É impossível não pensar. E se aqueles que passaram por aqui antes de você ainda caminham nos corredores? Não como vivos, mas como ecos presos. Ao olhar de volta para o touro de pedra, percebe um detalhe novo, uma rachadura na base, quase imperceptível. Ao aproximar-se, nota que não é apenas uma fissura.
É uma fresta estreita, uma abertura que sugere um caminho secreto escondido sob o pedestal. E você sabe, com uma mistura de fascínio e receio, que está prestes a descobrir o que essas pedras realmente guardam. O pergaminho que você encontra é frágil, como se a história que carregava há milênios quisesse desaparecer ao menor toque. Ao desenrolá-lo cuidadosamente sobre o chão frio da câmara, você percebe que não se trata de um simples mapa. É uma obra complexa de símbolos, linhas tortuosas e anotações que parecem dançar à luz do feixe que escorre pelo teto. Cada curva e cada detalhe insinuam rotas, mas também armadilhas, sugerindo que o labirinto vai muito além das paredes que você já explorou. Enquanto você examina os traços, uma sensação estranha se instala. A impressão de que os símbolos não são apenas representações gráficas, mas instruções codificadas, feitas para quem sabe interpretar. Alguns parecem indicar passagens subterrâneas, outros parecem apontar para locais de rituais antigos. Um pequeno detalhe chama sua atenção. Um círculo minúsculo cercado por traços em espiral, que de alguma forma parece pulsar sob a luz fraca. É uma das primeiras pistas de que esse mapa não é apenas um guia físico, mas um mapa de sensações e percepções, quase como se tivesse sido desenhado para caminhar com o corpo e não apenas com os olhos. Ao tentar memorizar a sequência de caminhos, você nota algo curioso. Há pequenas anotações em grego antigo, mas com caracteres que não correspondem exatamente à língua conhecida. É como se alguém tivesse inventado um alfabeto próprio para proteger o segredo do labirinto. Essa ideia provoca um frio na espinha. Se o criador do mapa se preocupou em codificar mensagens dessa forma, talvez os riscos de se perder ou de encontrar algo indesejado fossem maiores do que você imaginava. Você lembra de antigos relatos históricos sobre mapas misteriosos que desapareceram logo após serem encontrados. Alguns arqueólogos afirmavam que certos pergaminhos continham instruções de templos secretos ou câmaras que não deveriam ser abertas. Outros diziam que os mapas não eram apenas de lugares físicos, mas de experiências, de estados de consciência, algo que as palavras comuns não poderiam descrever. O que você segura nas mãos, agora, parece pertencer a esse segundo grupo. Enquanto contempla o pergaminho, algo parece se mover nas sombras do corredor que você deixou para trás. Um estalo breve, quase imperceptível, como se o túnel estivesse vivo e atento. Sua mente brinca com a ironia da situação. Você imaginou que estaria explorando pedras antigas, mas agora parece que o labirinto observa você de volta. Você segue os traços do mapa até identificar padrões que se repetem. Há linhas que se cruzam, criando pequenos quadrados dentro de outros quadrados, lembrando a iconografia de labirintos encontrados em cerâmicas cretenses. Há também pequenas marcas que lembram constelações, sugerindo que a orientação dentro do labirinto poderia estar relacionada aos astros. A ideia é fascinante. Talvez os antigos construtores tivessem criado um espaço que não apenas existia no chão, mas que se alinhava com o céu, transformando a navegação em uma espécie de dança entre terra e cosmos. Um detalhe peculiar surge. O pergaminho contém manchas que lembram respingos de algum líquido escuro. Você olha mais de perto e percebe que não são meras manchas de idade. Elas formam padrões, quase como pequenas gotas de tinta espalhadas de forma proposital. Talvez fossem indicadores de pontos específicos ou alertas, quem sabe até sinais de que algo deveria ser evitado. Enquanto você contempla essas possibilidades, a ironia se instala novamente. Você veio a Creta esperando uma experiência arqueológica, mas acabou como detetive de símbolos antigos e linguagens secretas. Ao mesmo tempo, não consegue deixar de sentir um fascínio incontrolável. Há algo inegavelmente sedutor em ser um intruso em um enigma que sobreviveu milênios.
Você decide continuar seguindo o mapa, avançando para uma passagem que, segundo os símbolos, deveria levá-lo a uma câmara profunda. O corredor é estreito, as paredes úmidas e o chão irregular torna cada passo instável. No entanto, há uma consistência curiosa. A cada curva, você encontra pequenas marcas entalhadas nas pedras que coincidem com os símbolos do pergaminho. É como se o mapa tivesse sido feito em conjunto com o labirinto, ou que o labirinto tivesse sido ajustado para guiar quem tivesse olhos para ver. Enquanto avança, um som distante chama sua atenção. Não é o eco dos seus passos, mas algo mais profundo, quase como uma melodia arrastada, intercalada com silêncios prolongados. A lembrança das pedras cantoras de Malta volta à mente, e você se pergunta se o labirinto inteiro foi construído para produzir sons específicos quando alguém caminha por ele. Cada passo seu parece ativar algo escondido, como se as próprias pedras estivessem conscientes do viajante que ousa se aventurar. Um arrepio percorre sua espinha, mas você continua, sentindo a adrenalina e a curiosidade se misturarem. O mapa, agora, parece ganhar vida, guiando seus movimentos com precisão. Você segue as linhas, os símbolos, os padrões, cada vez mais convencido de que esse pergaminho não é apenas um objeto antigo, mas um convite, quase uma provocação. Se você tiver coragem de compreender, o labirinto vai revelar seus segredos mais profundos. Ao dobrar um corredor final, você chega a uma pequena abertura, quase invisível. A luz que entra é mínima, mas suficiente para revelar um piso diferente do restante do labirinto. Ele é liso, quase polido, e possui inscrições tão finas que você precisaria se aproximar para ver. A sensação de mistério aumenta. Algo lhe diz que essa é a primeira verdadeira porta para o coração do labirinto e que os próximos passos podem mudar sua percepção de tudo que você conhecia sobre a lenda do Minotauro. E, ao encostar a mão no piso, você sente um frio que percorre todo o braço, como se o próprio tempo tivesse deixado uma impressão física no lugar. A ideia de que o labirinto possa não ser apenas físico, mas também energético, atravessa sua mente. A sensação é de que a história, a pedra e o pergaminho se combinam para criar uma experiência que transcende a arqueologia convencional. O corredor polido leva você a uma bifurcação inesperada. À esquerda, uma abertura baixa que se estreita a cada passo. À direita, um túnel que desce em espiral, com paredes cobertas de musgo e marcas de umidade. Um leve cheiro de ferro oxidado percorre o ar, e você nota como a luz diminuta que trouxe do pergaminho não consegue penetrar totalmente a escuridão à frente. Cada movimento exige cuidado. Os pés escorregam sobre pedras lisas, e o coração bate mais rápido, uma mistura de excitação e alerta. Você decide seguir o túnel em espiral. À medida que desce, a sensação de isolamento aumenta. O som de seus passos ecoa de forma irregular, como se houvesse câmaras escondidas embaixo, prontas para capturar cada ruído. Em alguns momentos, parece que o eco devolve sons que você não fez. Pequenas vibrações que lembram um sussurro distante. Você inclina a cabeça e tenta decifrar, mas nada se materializa. O labirinto parece brincar com a percepção, testando sua atenção, quase zombando de quem ousa explorar. Enquanto anda, percebe símbolos gravados nas paredes em intervalos regulares. Eles não são aleatórios. Lembram pictogramas antigos, talvez precursores do linear a escrita misteriosa da civilização minoica que nunca foi completamente decifrada. Alguns símbolos lembram linhas onduladas, outros figuras de animais estilizados, especialmente touros. Ao tocar um deles, você sente o relevo áspero e um arrepio percorre sua espinha, como se aquele símbolo carregasse uma memória própria. Um detalhe curioso surge. Há pequenos vestígios de pó dourado em algumas marcas. Não é ouro,
mas um mineral que brilha sob a luz, quase como se tivesse sido colocado ali para guiar o viajante. A ideia de que alguém, há séculos, teria preparado esse corredor para ser encontrado apenas por olhos atentos aumenta a sensação de mistério. Você lembra da teoria de que certos labirintos antigos não eram apenas construções físicas, mas mapas de iniciação espiritual? O objetivo não era apenas encontrar a saída, mas compreender o espaço, perceber padrões, aprender a decifrar sinais que muitos ignorariam. Ao observar cada símbolo, cada detalhe do túnel, você sente que está experimentando exatamente isso. Uma iniciação silenciosa, conduzida pelas pedras e pelo tempo. O túnel começa a se alargar, revelando pequenas câmaras laterais. Algumas contêm potes quebrados, outros fragmentos de ferramentas, mas todos parecem abandonados de propósito. Você se pergunta se eram armadilhas, depósitos de oferendas ou apenas resíduos esquecidos de antigos construtores. Em uma das câmaras, há uma inscrição mais profunda, em forma de espiral. Ao tocar, você sente a vibração do chão, quase como se o labirinto estivesse vivo, respondendo à presença de alguém que ousou se aventurar por ele. De repente, um som metálico interrompe o silêncio. Uma pedra se move, não de forma natural. Você se vira rapidamente, mas não há nada visível. O ruído se repete, agora mais próximo, como se alguém, ou algo, estivesse seguindo você em silêncio. É impossível ignorar a sensação de estar sendo observado. O ar parece mais pesado, e você nota uma leve mudança na temperatura. Mais frio, quase gelado, apesar da umidade constante. Você continua, tentando racionalizar. A ironia da situação não escapa. Você veio em busca de mistério e história. Mas agora sente a tensão de quem explora um espaço que claramente não quer ser encontrado. E ainda assim, há algo viciante nessa experiência. O perigo sutil, o desconhecido, a sensação de que cada passo revela mais do que apenas pedra e símbolo, mas camadas de história e consciência preservadas pelo tempo. O corredor termina em uma câmara maior. É retangular, com paredes revestidas de pedra lisa, e o teto baixo cria um efeito claustrofóbico. No centro, um pequeno poço de água cristalina reflete a luz que entra por uma fenda no teto. A superfície é tão calma que você quase se esquece do mundo exterior. Ao olhar dentro do poço, algo chama sua atenção. O reflexo não mostra apenas você, mas sombras que parecem se mover de forma independente, distorcendo a realidade. Enquanto observa, percebe pequenas inscrições ao redor do poço, quase imperceptíveis, como se fossem advertências codificadas. Você passa a mão sobre elas e sente a mesma vibração que encontrou no corredor. É como se cada toque ativasse memórias antigas, memórias de quem passou por ali antes de você. A sensação é desconcertante, mas também fascinante. Você se sente parte de uma narrativa que atravessa séculos. O curioso é que, apesar de toda a atenção, há uma estranha sensação de calma. O som da água, o eco distante de seus passos, o toque frio da pedra, tudo cria um ritmo que, de forma paradoxal, acalma a mente, preparando você para o próximo desafio. É quase como se o labirinto soubesse que apenas aqueles que conseguem manter a calma são dignos de avançar. Você examina o poço por mais tempo e nota um detalhe que quase passa despercebido. Pequenas marcas na borda, como arranhões finos, talvez feitos por unhas ou ferramentas. Elas indicam direção, sugerem movimentos a serem feitos, mas você não sabe exatamente qual é o propósito. Ainda assim, sente uma intuição silenciosa guiando seus próximos passos. Algo lhe diz que seguir essas indicações pode revelar a próxima passagem, a verdadeira entrada para o coração do labirinto. E assim, diante do poço e das inscrições, você percebe que o labirinto não é apenas um espaço físico. Ele é um guardião de enigmas,
uma entidade que testa a percepção, a coragem e a paciência daqueles que ousam explorá-lo. Cada passo que você dá não é apenas avanço físico, mas um mergulho profundo em mistérios que desafiam a história e a lógica, preparando você para descobrir o que poucos jamais ousaram buscar. Enquanto você se aproxima do poço, uma corrente de ar inesperada percorre a câmara, fazendo com que pequenas gotas de água salpiquem suas mãos. O reflexo na superfície líquida ainda mostra aquelas sombras estranhas, ondulando como se possuíssem vida própria. Um instinto antigo e quase irracional o alerta de que não está apenas observando, mas sendo observado. Você respira fundo, tentando manter a calma, e percebe que cada ruído da pedra, cada eco de seus passos, tem um propósito, ou ao menos, assim parece. Ao estudar as inscrições ao redor do poço, você nota sinais que lembram antigas profecias. Um padrão se repete. Símbolos de espiral entrelaçados com figuras de touros e aves. Alguns estudiosos sugerem que espirais eram usados para representar ciclos, tanto do tempo quanto da vida e morte. As aves, por outro lado, simbolizavam a comunicação entre o mundo físico e o espiritual. É difícil saber se essas interpretações são precisas, mas você sente que a combinação de símbolos está indicando algo mais profundo, talvez uma passagem que só pode ser descoberta por aqueles que realmente observam com atenção. A ironia não escapa a você. Aqui está, mergulhado em mistérios de milênios, e ao mesmo tempo se sente como um estudante tentando decifrar um enigma que nem os maiores estudiosos conseguiram resolver. Mas essa sensação é excitante. Você se inclina sobre o poço e, observando mais de perto, percebe pequenas inscrições gravadas na borda inferior, quase invisíveis. Ao encostar os dedos, sente novamente a vibração, como se o próprio labirinto estivesse reagindo à sua presença. Um som baixo, quase inaudível, surge atrás de você. Não é o eco de seus passos, nem a água do poço. É uma voz, ou pelo menos algo que imita a cadência de uma. Parece sussurrar palavras em uma língua antiga, talvez perdida, que você não consegue compreender, mas que consegue sentir de forma visceral, nos ossos. O som faz com que o ar ao redor pareça mais denso, quase tangível. Cada respiração sua se mistura à vibração, criando uma sinfonia silenciosa de expectativa. Você decide investigar mais a fundo a borda do poço e percebe que algumas pedras ao redor possuem marcas distintas, que formam pequenas depressões, como se fossem indicadores de pressão. Ao tocar cada uma, sente respostas diferentes, algumas frias e estáticas, outras vibrando suavemente. A sensação é perturbadora, mas fascinante. É como se o labirinto estivesse oferecendo pistas de um ritual antigo, convidando você a decifrá-las para seguir em frente. Enquanto examina o local, você se lembra do santuário de Delfos e de como os oráculos eram capazes de induzir estados alterados de consciência para revelar segredos escondidos. Aqui, a combinação de símbolos, sons e texturas cria um efeito semelhante. Seu cérebro começa a perceber padrões e conexões que, sob condições normais, passariam despercebidos. É quase hipnótico, como se o labirinto tivesse sido projetado para ensinar através de experiências sensoriais. O túnel à direita do poço chama sua atenção. É estreito, quase claustrofóbico, e o cheiro de umidade e ferro aumenta à medida que você se aproxima. Cada passo ecoa de maneira irregular, reforçando a sensação de que o espaço tem consciência do seu movimento. Você se inclina, passa por baixo de uma saliência e se encontra em uma galeria mais larga, com paredes cobertas de afrescos desbotados. Os desenhos mostram cenas de rituais antigos, pessoas carregando oferendas, animais e objetos que você não consegue identificar com precisão.
O detalhe curioso: um dos afrescos mostra uma figura com cabeça de touro entrelaçada com o corpo humano. A representação é quase idêntica à lenda do Minotauro, mas com sutilezas que não aparecem nos relatos mais conhecidos. A figura não é monstruosa, mas sim majestosa, transmitindo força e sabedoria. É uma perspectiva diferente daquela narrativa que você conhecia, lembrando que mitos frequentemente escondem camadas de significados perdidos no tempo. Enquanto caminha pela galeria, uma sensação estranha surge. Os afrescos parecem mudar sutilmente quando você não olha diretamente. Um detalhe que antes estava apagado, agora brilha sob a luz que escorre do teto. Outra ironia. Você está sozinho, mas sente como se o labirinto tivesse olhos, observando cada movimento seu, como se estivesse testando sua paciência, percepção e coragem. No final da galeria, uma porta de pedra maciça se ergue à sua frente. Ela possui entalhes complexos que parecem formar uma espécie de trava simbólica. Você examina cuidadosamente e percebe pequenas fissuras que se alinham com os símbolos do pergaminho que encontrou. Um padrão se revela. Pressionando certas marcas na ordem correta, a porta emite um estalo profundo, indicando que uma passagem secreta acaba de ser ativada. A passagem se abre lentamente, revelando escadas que descem ainda mais, em direção a uma escuridão que parece engolir toda a luz que você trouxe. Um frio percorre a coluna, misturado com uma sensação de expectativa quase palpável. Você sente que está prestes a entrar no coração do labirinto, naquilo que talvez contenha os segredos mais profundos do Minotauro e das antigas práticas de Creta. Cada respiração é medida, cada passo calculado. O labirinto se transforma em uma experiência completa, onde visão, tato, audição e intuição trabalham juntos. E você percebe que não está apenas caminhando fisicamente, mas também penetrando em camadas de história e mistério que há milênios aguardam alguém capaz de decifrá-las. Ao descer pelas escadas estreitas, o ar torna-se mais úmido e pesado, carregando um odor que mistura terra molhada com algo que lembra metal antigo. Cada degrau ecoa com um som profundo, quase como se você estivesse descendo dentro de uma caverna viva. A sensação é inquietante, mas ao mesmo tempo irresistível. Você sabe que algo importante o aguarda no fundo, algo que não foi visto por olhos modernos há séculos. Chegando ao nível inferior, o corredor se abre para um espaço amplo, mais parecido com um salão subterrâneo natural do que uma construção planejada. Suas paredes são rochosas, irregulares e cobertas por musgo e líquens. Mas há algo curioso. Algumas pedras possuem entalhes precisos, formas geométricas que claramente não são naturais. É como se alguém tivesse moldado esse espaço ao longo do tempo, integrando a pedra bruta à engenharia humana de maneira quase imperceptível. Enquanto seus olhos se ajustam à escuridão, você nota uma série de afrescos nas paredes. Eles estão desgastados, mas ainda revelam cenas marítimas. Barcos, tempestades, criaturas fantásticas. A presença do mar nos subterrâneos de Creta é intrigante, como se o labirinto tivesse uma conexão direta com os mistérios marítimos da região. Alguns estudiosos antigos acreditavam que certas câmaras eram usadas para rituais de invocação ou proteção de viajantes e mercadores do mar. Você não tem como verificar, mas a sensação de sacralidade é palpável. Enquanto caminha, seus dedos tocam uma superfície de pedra que ressoa sob o toque, emitindo um som grave e contínuo, quase musical. Uma memória distante surge. Em Malta, construções megalíticas produziriam notas específicas quando tocadas. Talvez o labirinto cretense também tenha sido projetado com a intenção de criar uma sinfonia silenciosa, perceptível apenas para quem ousasse explorar com atenção. Um detalhe excêntrico chama sua atenção. Entre os afrescos marítimos,
Há pequenos símbolos de peixes estilizados que parecem se movimentar dependendo do ângulo de visão. Ao tocar levemente um dos símbolos, percebe que ele vibra de forma mínima, transmitindo um arrepio pelo seu braço. A ironia se instala novamente. Você esperava encontrar apenas pedra e pintura, mas acaba sendo tocado por algo quase consciente. Enquanto segue pelo salão, um som distante rompe o silêncio. Gotas de água caindo em um poço ou pequena depressão, criando um ritmo irregular. Cada gota ecoa de maneira singular, reverberando pelas paredes rochosas. Você percebe que o labirinto não é apenas físico, mas acústico. Os sons se combinam de forma que você sente cada gota não apenas com os ouvidos, mas no corpo inteiro. É hipnótico e inquietante ao mesmo tempo. Você avança até perceber uma pequena abertura na parede lateral, quase imperceptível. Ela leva a um corredor ainda mais estreito e sinuoso. Ao entrar, nota sinais de desgaste antigo, como se milhares de pés tivessem passado por ali, cada um imprimindo sua história na pedra. Pequenas marcas parecem indicar direção, mas não são contínuas, apenas sugestões. É como se o labirinto estivesse testando sua capacidade de observação e paciência. Enquanto caminha por esse corredor, uma lembrança histórica surge. Relatos de antigos naufrágios próximos à costa de Creta mencionam criaturas desconhecidas e sons subaquáticos impossíveis de serem explicados. Alguns estudiosos sugeriam que a lenda do Minotauro poderia ter origem nessas experiências marítimas, misturando o medo de monstros com ecos de fenômenos naturais ainda não compreendidos. Você sente que, de alguma forma, este labirinto está conectado a essas histórias, como um relicário de memórias perdidas do mar e da terra. A ironia se manifesta mais uma vez. Você imaginava que o mito do Minotauro era apenas uma lenda de rei e labirinto, mas agora percebe que ele é também a manifestação de forças antigas, de fenômenos inexplicáveis, uma mistura de história e natureza que cria suspense sem fim. Chegando a uma nova câmara, você encontra restos de objetos que lembram ânforas quebradas, junto a ossos de animais e marcas de queimaduras. Não há sinais de violência recente, mas tudo indica que este local foi usado para rituais antigos, talvez para invocar proteção, talvez para assustar intrusos. Ao tocar uma ânfora rachada, sente o frio da pedra penetrar na pele, como se o tempo tivesse congelado ali. No centro da câmara, uma figura esculpida em bronze chama sua atenção. É pequena, mas impressiona pela precisão dos detalhes. A máscara de um touro com olhos vazios que parecem seguir seus movimentos. Dizem antigos relatos que objetos assim eram colocados para proteger locais sagrados, como guardiões silenciosos de segredos proibidos. A sensação de presença é tão intensa que você se sente observado de todos os lados. Enquanto examina a máscara, uma brisa repentina percorre a câmara. Não há janelas ou fendas visíveis. O ar simplesmente se move, trazendo consigo um cheiro de mar e ferro. Você respira fundo, absorvendo cada detalhe, e percebe que a experiência do labirinto não é apenas visual ou física, mas também sensorial. Cada elemento, som, cheiro, textura, foi pensado para criar uma narrativa silenciosa que desafia a percepção. O som de gotas caindo, os símbolos vibrando, a máscara de bronze e os afrescos marítimos se combinam, criando uma atmosfera de mistério que parece viva. Você entende que cada passo dado aqui não é apenas exploração arqueológica, mas uma dança com o tempo e com os enigmas que a civilização minoica deixou para trás. E assim, diante do sussurro do mar ecoando pelas paredes do labirinto, você sente que está mais perto de compreender o coração do mito, ainda que a compreensão completa permaneça fora de alcance. O labirinto, como sempre, guarda seus segredos. Mas agora, você se tornou parte dele, e ele parte de você.
A máscara de bronze repousa diante de você, silenciosa, com seus olhos vazios, que parecem observar cada detalhe do seu corpo e mente. Ao tocá-la, sente o frio metálico se espalhar pela mão, como se a história de séculos tivesse se condensado em sua superfície. É fascinante pensar que alguém, há milênios, esculpiu esses traços com tanta precisão, como se soubesse exatamente quem um dia olharia para ela. Você se lembra de relatos de arqueólogos que estudaram peças similares em Creta? Máscaras de bronze colocadas em túmulos ou em câmaras secretas serviam tanto como proteção quanto como símbolos de poder. Mas esta, que você encontra aqui, em um corredor tão distante do público e da modernidade, parece diferente. Há algo na postura, na inclinação da cabeça, que transmite mais do que força, transmite vigilância, uma presença quase consciente. Enquanto observa, um detalhe excêntrico chama sua atenção: pequenas inscrições gravadas na borda interna da máscara. São tão minúsculas que seria fácil ignorá-las, mas quando você inclina a luz, percebe traços que lembram letras antigas e símbolos desconhecidos. É quase como se a máscara contivesse uma mensagem oculta, talvez destinada a poucos olhos capazes de decifrar, ou até a ninguém, como um segredo deixado para desafiar a curiosidade humana. O corredor em que você se encontra se estende em direção a uma abertura à esquerda. As paredes estão cobertas de musgo úmido, e o chão irregular torna cada passo instável. Mas algo na máscara parece indicar que você deve prosseguir. O instinto que você sente não é apenas físico, mas intuitivo, como se o objeto tivesse se tornado um guia silencioso dentro do labirinto. Enquanto avança, um som distante interrompe a concentração. Uma pedra rola levemente no fundo do corredor, ecoando de maneira metálica. Você se vira rapidamente, mas não há nada visível. Apenas a penumbra que parece dançar com cada movimento da sua tocha improvisada ou da luz do pergaminho. Mais uma vez, a ironia do momento se apresenta. Você esperava explorar história e lendas, mas encontra-se em um diálogo silencioso com o desconhecido. O corredor termina em uma pequena sala circular, cujas paredes possuem nichos antigos, cada um contendo fragmentos de cerâmica e pedras polidas. Algumas parecem ter sido dispostas recentemente, enquanto outras estão cobertas por poeira e teias de aranha. É difícil não imaginar que esses objetos serviam de oferendas, símbolos de gratidão ou até de proteção. Mas há algo curioso. Os fragmentos parecem estar organizados de forma a apontar para a máscara de bronze, sugerindo que ela é o centro de atenção, o coração simbólico do espaço. Enquanto observa os nichos, um ruído suave chama sua atenção, um sussurro que percorre o ar, quase como uma respiração baixa e ritmada. Não é humano, nem é natural, mas existe de forma concreta dentro da câmara. A sensação é desconcertante, mas, de alguma forma, mantém você alerta e, ao mesmo tempo, hipnotizado. Você se lembra de outra curiosidade histórica. Alguns artefatos antigos encontrados em Creta e ao redor do mar Egeu possuíam propriedades acústicas. Ao serem tocados, ou mesmo apenas presentes em determinado espaço, produziam sons que ecoavam de maneira específica, talvez para alertar sobre intrusos ou induzir estados meditativos em quem se aproximasse. A máscara diante de você parece cumprir um papel similar, emitindo uma aura de vigilância que não depende de presença física. Avançando para o centro da sala, você nota que o piso é ligeiramente diferente do restante do corredor. Pedras polidas, mais suaves, e traços gravados que formam padrões circulares. Ao caminhar sobre eles, sente uma vibração sutil, quase imperceptível, mas constante. É como se cada passo ativasse uma memória antiga, registrada na própria pedra, uma espécie de eco de quem já passou por ali. Enquanto examina os símbolos, uma questão surge na sua mente. Será que o labirinto,
o mapa e agora a máscara funcionam como um sistema interligado, um mecanismo de conhecimento e alerta que atravessa séculos, destinado a ensinar, proteger e testar simultaneamente. O pensamento faz sua imaginação disparar, misturando história, mito e sensações reais em uma experiência quase cinematográfica. No canto da sala, você percebe uma fresta que parece indicar uma passagem oculta. Ao se aproximar, sente o ar mudar, mais frio, mais denso e com um leve cheiro de ferro e maresia. A percepção de que está prestes a descobrir algo significativo é inegável. Cada detalhe do labirinto, cada símbolo, cada som e cada objeto converge para esse ponto. E você compreende, com uma mistura de respeito e excitação. A máscara de bronze não é apenas um artefato antigo, mas um elo entre você e os mistérios que o labirinto guarda. O Minotauro, o labirinto, os símbolos e a história de Creta se entrelaçam em uma narrativa viva, que espera apenas por alguém capaz de perceber as sutilezas e avançar com cuidado. A fresta que você descobriu se abre lentamente, revelando um corredor escuro que se alonga em direção a algo que você não consegue distinguir à primeira vista. O cheiro de ferro e maresia se intensifica, misturando-se com a umidade e o pó antigo das pedras. Cada passo é calculado, e você percebe que o chão agora está coberto por sedimentos finos, como se ninguém tivesse pisado ali há séculos. A sensação de estar penetrando em uma área proibida e quase esquecida aumenta seu alerta, mas também desperta uma excitação intensa. O corredor não é totalmente reto. Ele se curva, criando ângulos inesperados que dificultam a visão do que vem adiante. À medida que avança, pequenas inscrições começam a surgir nas paredes. Símbolos que lembram labirintos em miniatura, círculos concêntricos e linhas que se entrelaçam de forma hipnótica. Um detalhe curioso é que algumas dessas inscrições parecem brilhar levemente sob a luz do seu pergaminho, sugerindo que foram feitas com um mineral refletivo ou tinta antiga que reage à iluminação. Você recorda histórias de viajantes e exploradores que afirmavam que certos corredores subterrâneos em Creta possuíam propriedades especiais de acústica e luz. Sons e reflexos seriam captados de maneiras inesperadas, como se o espaço tivesse sido projetado para manipular percepções. A ideia é fascinante e ligeiramente perturbadora. Você está consciente de que cada movimento seu pode ser amplificado pelo labirinto de maneiras que desafiam a lógica moderna. Enquanto caminha, percebe uma mudança na temperatura. O ar se torna mais frio e uma corrente sutil percorre o corredor. Você ouve, muito distante, um eco que não consegue identificar. Parece uma batida, rítmica, mas irregular, como se alguém estivesse tocando pedras de forma deliberada, ou como se o próprio labirinto estivesse respirando. A ironia da situação não escapa. Você esperava apenas explorar ruínas, mas agora se sente parte de um organismo vivo, pulsando em sintonia com cada passo seu. Ao virar uma curva, uma pequena abertura lateral chama sua atenção. Ela é quase imperceptível, escondida por uma saliência da parede. Ao se aproximar, percebe que se trata de uma câmara circular pequena, contendo vestígios de objetos antigos, fragmentos de cerâmica, pequenos cacos de pedra polida e restos de cordas orgânicas ressecadas. Não há sinais de violência recente, mas a organização dos itens sugere propósito, talvez um ritual ou uma prática simbólica, realizada por aqueles que construíram o labirinto. Enquanto examina os fragmentos, algo brilha à luz do pergaminho. Uma pequena pedra translúcida, com inscrições minúsculas gravadas em sua superfície. Ao tocar, você sente uma vibração sutil, que percorre seus dedos e se propaga pelo braço. É como se a pedra estivesse carregada de memória,
de energia de séculos. Uma teoria antiga vem à mente. Alguns arqueólogos sugerem que certos minerais eram usados como condutores de energia ritualística, capazes de amplificar intenções e percepções de quem interagia com eles. Você prossegue pelo corredor, agora mais atento aos sons e à vibração do chão sob seus pés. Cada passo ressoa de forma única, e você nota padrões que se repetem. Certas pedras emitem notas graves, outras agudas. É quase musical, e sua mente começa a perceber uma cadência que não pode ser explicada apenas pela acústica natural. O labirinto parece ensinar através do som, criando um ritmo que guia sua progressão e sua atenção. Um detalhe excêntrico surge. Ao encostar levemente na parede lateral, sente-se um arrepio estranho, como se uma mão invisível tivesse passado sobre seu braço. A sensação dura apenas um instante, mas é suficiente para que você perceba que este lugar está longe de ser apenas um corredor de pedra. Há algo mais, algo que mistura física, mito e energia. Um labirinto que transcende o tempo e a lógica humana. O corredor termina em uma escadaria descendente, estreita e íngreme, esculpida diretamente na rocha. Cada degrau é irregular, lembrando que esta passagem não foi feita para ser percorrida com conforto, mas com atenção e respeito. O ar frio se torna mais intenso, e você percebe que está se aproximando de uma câmara maior, possivelmente o núcleo do labirinto, onde os segredos mais profundos estão guardados. Enquanto desce, a vibração do chão, o eco distante e a sensação de estar sendo observado se intensificam. A expectativa cresce. Você sabe que está prestes a entrar em um espaço que mantém a lenda viva, onde mitos e histórias se entrelaçam. Cada pedra, cada símbolo e cada som é parte de uma narrativa cuidadosamente preservada, aguardando alguém capaz de compreender seus sinais e prosseguir sem medo. No fim da escadaria, uma porta de pedra maciça se apresenta, coberta de símbolos que se entrelaçam com desenhos de touros, labirintos e espirais. O feixe de luz que entra pelo teto ilumina apenas parcialmente a superfície, criando sombras que parecem se mover com vida própria. É o ponto de não retorno. Além desta porta, você sente que encontrará o coração do labirinto e, talvez, o segredo que o Minotauro simbolizou durante séculos. A porta de pedra diante de você é monumental, coberta de símbolos complexos e padrões que se entrelaçam de forma hipnótica. Ao tocá-la, sente o frio penetrante que atravessa a mão e se espalha pelo braço, como se o tempo tivesse sido cristalizado ali. É uma barreira física, mas também simbólica. Um limiar entre a exploração e o segredo, entre a lenda e a realidade. Cada entalhe parece contar histórias de rituais antigos, de observações astronômicas e de forças que os humanos não deveriam compreender completamente. Você percebe que os símbolos não estão distribuídos de maneira aleatória. Alguns formam espirais concêntricas, outros, pequenas figuras de touros e labirintos dentro de labirintos. Ao aproximar o olho de um entalhe, nota traços minúsculos que parecem contar um caminho, uma sequência de passos que deve ser seguida para abrir a porta. É como se os antigos construtores tivessem incorporado instruções codificadas, destinadas apenas a alguém atento o suficiente para notar detalhes mínimos. Enquanto estuda a superfície, uma leve vibração percorre o chão. Você ergue a mão e sente que a porta responde, emitindo um som grave e contínuo, quase musical. Lembra-se de lendas sobre templos antigos onde o contato com certos objetos produzia efeitos perceptíveis em todo o espaço. Vibrações que poderiam servir para indicar presença, para proteger ou até para induzir estados de consciência alterados. A ironia é que, depois de tanto estudo e cautela, agora o próprio labirinto parece testar sua percepção. Você decide seguir os sinais sutis das inscrições,
pressionando suavemente os entalhes na ordem que intui ser correta. Cada toque provoca um estalo, um eco metálico que ressoa pela câmara, aumentando a sensação de expectativa. O coração bate mais rápido, não apenas pelo esforço físico, mas pelo reconhecimento de que está participando de algo cuidadosamente preservado e quase sagrado. Depois de pressionar o último entalhe, a porta emite um som mais profundo e prolongado, quase como um rugido abafado, e começa a se mover lentamente. Uma fresta se abre, deixando entrar um feixe de luz tênue, que ilumina parcialmente o interior da câmara, além dela. A luz revela sombras que se contorcem, criando a ilusão de movimento, como se o labirinto estivesse respirando e esperando que você atravessasse o limiar. Ao passar pela porta, você encontra uma câmara ampla e circular, com o teto coberto por pedras irregulares que formam uma cúpula natural. No centro, há uma plataforma elevada de pedra polida, cercada por símbolos gravados no chão, como círculos concêntricos e linhas que irradiam para as paredes. A atmosfera é silenciosa, mas densa, carregada de energia quase tangível. Cada detalhe do espaço sugere ritual, proteção e poder. Um detalhe curioso chama sua atenção. Sobre a plataforma, há um pedestal com um pequeno touro esculpido em pedra. Diferente das representações que você viu antes, este é simplificado, quase abstrato, mas transmite força e majestade. Parece ser o ponto focal de toda a câmara, o núcleo simbólico do labirinto. Ao observá-lo, uma sensação estranha percorre seu corpo, como se estivesse em presença de algo que transcende o entendimento humano. Enquanto caminha ao redor da plataforma, nota que algumas pedras do chão possuem diferentes texturas. Algumas são lisas, outras ásperas, e algumas possuem pequenas depressões que lembram marcas de pressão. Ao colocar a mão sobre uma dessas pedras, sente uma vibração contínua que se propaga pelos pés e pelas pernas. É sutil, mas constante, como se o labirinto estivesse comunicando algo através da própria pedra. Você se lembra das histórias de labirintos antigos em Creta, onde acredita-se que apenas os iniciados podiam acessar certas câmaras? Alguns arqueólogos sugerem que o labirinto era uma ferramenta de treinamento, não apenas físico, mas também mental e espiritual. Cada passo, cada símbolo e cada toque eram projetados para aguçar percepção, paciência e intuição. Agora, você sente que está experimentando exatamente isso. Uma iniciação silenciosa, conduzida por pedras, símbolos e energia acumulada ao longo de séculos. Enquanto contempla a plataforma e o touro de pedra, uma sensação de respeito e reverência surge. Você percebe que cada detalhe da câmara, desde a disposição dos símbolos até a vibração das pedras, foi intencional, criando uma experiência imersiva que transcende tempo e espaço. O Minotauro, mais do que um monstro, parece representar a união de força, sabedoria e mistério encapsulada neste espaço sagrado. E assim, você permanece diante do pedestal, absorvendo cada elemento, cada sensação e cada mistério, consciente de que o coração do labirinto guarda segredos que só podem ser percebidos por aqueles que avançam com atenção, coragem e respeito. O espaço é silencioso, mas pulsante, e você sente que está prestes a desvendar camadas ainda mais profundas do enigma que é o labirinto do Minotauro. Você se aproxima do pedestal central, onde o pequeno touro de pedra repousa em silêncio. A plataforma elevada em que ele está parece feita para ser o centro do espaço, e cada passo seu ecoa levemente, misturando-se ao som da vibração sutil que ainda percorre o chão. Há algo hipnótico nesse ambiente. Os símbolos, a pedra polida, o cheiro úmido e metálico, tudo cria uma sensação de que o tempo se condensou ali, parado, aguardando sua presença. Enquanto examina a superfície do touro,
Nota entalhes minúsculos na base da escultura. Alguns parecem figuras humanas em gestos de adoração ou oferenda. Outros linhas espirais que evocam padrões naturais como redemoinhos e correntes de vento. É curioso como a lenda do Minotauro, que muitas vezes se concentra apenas na figura monstruosa, aqui é representada de maneira abstrata, quase simbólica, transmitindo poder, proteção e mistério simultaneamente. Um detalhe curioso surge. Ao tocar as linhas espiraladas com os dedos, você sente pequenas vibrações, como se a pedra estivesse respondendo ao toque. A sensação é quase elétrica, mas não dolorosa, mais como uma comunicação silenciosa. Você percebe que o labirinto não é apenas um espaço físico, mas uma experiência sensorial, onde cada interação revela camadas de significado que desafiam o entendimento imediato. Enquanto explora a câmara, seus olhos se ajustam à penumbra e você percebe uma abertura discreta na parede oposta à entrada. A passagem é estreita, mas há uma leve luminosidade vindo dela, quase como se a pedra emitisse luz própria ou refletisse uma energia desconhecida. Um arrepio percorre sua espinha. A sensação de que esta passagem leva ainda mais profundamente ao coração do labirinto é inegável. Você se lembra de relatos antigos sobre câmaras secretas em Creta, supostamente acessíveis apenas aos iniciados. Nessas câmaras, supõe-se que rituais complexos eram realizados, envolvendo música, luz e símbolos, criando experiências sensoriais capazes de induzir estados alterados de consciência. A vibração do chão, o brilho sutil e a disposição dos símbolos que você encontrou até agora parecem confirmar essa hipótese. Este lugar foi planejado para impressionar e ensinar simultaneamente. Ao avançar para a abertura, nota pequenos entalhes no batente da pedra, como se fossem um código a ser decifrado. Pressiona levemente um deles e uma pedra se move discretamente, revelando mais da passagem. A sensação de estar seguindo uma sequência correta de ações aumenta o suspense e, paradoxalmente, também a confiança. Cada detalhe indica que você está no caminho certo, mas que qualquer distração poderia fazê-lo perder a orientação ou deixar de perceber algo essencial. O corredor à frente se estreita e desce levemente, e o ar torna-se mais frio e denso. Pequenos cristais brilham nas paredes, refletindo a luz do seu pergaminho e criando uma atmosfera quase mágica. Você sente uma mistura de excitação e reverência, consciente de que está prestes a acessar uma área que poucos tiveram a chance de explorar. Enquanto anda, nota pequenos símbolos gravados nas pedras que formam constelações. Alguns parecem corresponder a alinhamentos astrológicos antigos. Outros são figuras de animais e de touros em poses que sugerem movimento. A conexão entre o céu, o labirinto e o Minotauro começa a ficar clara. Este espaço foi projetado não apenas para confundir fisicamente, mas para criar um mapa simbólico entre terra e cosmos. Um som distante ecoa pelo corredor, como um sussurro contínuo que não pode ser identificado. Ele parece vir de todas as direções ao mesmo tempo, como se o labirinto estivesse vivo, comunicando algo através do ar e da pedra. Você respira fundo e percebe que cada passo não é apenas físico, mas também mental e sensorial. Cada sensação, cada som e cada toque tem significado, e ignorá-los seria perder uma parte crucial da experiência. Ao final do corredor, uma nova câmara surge. Ela é maior que qualquer outra que você encontrou até agora, com paredes cobertas por afrescos e entalhes que mostram rituais, animais e figuras humanas interagindo com touros. No centro, a plataforma se eleva ainda mais, revelando um espaço onde a luz penetra do teto em feixes finos, iluminando áreas específicas do chão e da parede. É claro que cada elemento da câmara foi calculado para criar efeitos visuais e sensoriais. Enquanto observa, você sente uma mistura de reverência e curiosidade.
está diante do núcleo do labirinto, do ponto onde mito, história e energia se encontram. A sensação de proximidade com o desconhecido é palpável, e você entende que cada detalhe que descobriu até agora, o pergaminho, a máscara, os símbolos e a vibração do chão, culmina neste espaço, pronto para revelar segredos que desafiam a lógica humana. A câmara diante de você é quase hipnótica. A luz que entra do teto cria feixes que dançam suavemente pelas paredes, iluminando partes específicas dos afrescos e dos entalhes. Cada imagem parece ganhar vida por alguns instantes, e você percebe figuras de touros que parecem se mover, pessoas que parecem inclinar a cabeça e símbolos que se destacam como se fossem mágicos. É impossível não se sentir observado e, ao mesmo tempo, parte desse antigo ritual visual. Você se aproxima da plataforma central, observando os padrões circulares no chão. Ao tocar levemente um dos círculos, sente uma vibração mais intensa, diferente das anteriores. É quase como se a pedra estivesse despertando, reconhecendo sua presença. Um detalhe curioso: as vibrações não seguem um ritmo regular. Elas parecem reagir às suas mãos e ao seu peso, como se o labirinto tivesse memória e consciência própria. Enquanto explora, percebe pequenas fissuras nas paredes que revelam fragmentos de minerais brilhantes, quase como estrelas petrificadas. O efeito é sutil, mas poderoso. Cria uma sensação de estar dentro de uma constelação terrestre, com cada ponto luminoso marcando um segredo ou uma pista. É fascinante pensar que, há milhares de anos, alguém escolheu colocar essas pedras exatamente ali, para criar essa experiência única para quem chegasse até este núcleo. Um som suave, quase um sussurro contínuo, percorre a câmara. Não é vento, nem água. É difícil precisar sua origem, mas você sente o som ressoando por todo o corpo, como se falasse diretamente à sua mente. A ironia é evidente. Você veio atrás de história e lendas, mas agora está sendo guiado por algo que não pode ser explicado, apenas sentido. Cada passo seu provoca uma resposta sutil, aumentando a sensação de interatividade com o labirinto. Enquanto caminha, nota símbolos gravados nas bordas da plataforma central. São espirais, linhas e pequenos triângulos que se combinam formando padrões que lembram constelações e mapas antigos. Um detalhe curioso: ao tocar determinados pontos, você sente uma pequena vibração, como se estivesse pressionando um mecanismo secreto. Parece que a plataforma não é apenas decorativa, mas também funcional, talvez parte de um sistema antigo de comunicação ou ritual. Você se lembra de relatos de exploradores antigos que afirmavam que câmaras centrais de labirintos em Creta funcionavam como pontos de convergência energética. A ideia é que os símbolos, a pedra e os objetos posicionados estrategicamente criavam ressonâncias específicas, capazes de induzir estados de percepção diferentes. Agora, você percebe que a experiência sensorial que vive pode ser exatamente isso: um alinhamento deliberado de som, toque, luz e espaço. Um detalhe excêntrico chama sua atenção. Entre os símbolos do chão, há marcas minúsculas que lembram pegadas humanas e de touro entrelaçadas. É quase impossível discernir sem atenção, mas sugere um movimento coreografado. Talvez um ritual em que os participantes deveriam seguir caminhos específicos, mantendo a cadência e respeitando a geometria da câmara. A ironia é que você está experimentando isso sozinho, mas a sensação é tão viva que quase sente a presença dos antigos rituais. Enquanto observa a plataforma e os afrescos, uma sensação de frio percorre seu corpo. O ar da câmara parece mais denso, quase como se carregasse memória e energia acumuladas por séculos. Você percebe que cada detalhe, das pedras, dos minerais brilhantes, dos símbolos e da vibração, foi intencional,
criando um espaço que é ao mesmo tempo físico e espiritual. Ao caminhar para explorar a parede oposta, percebe uma pequena porta de pedra, parcialmente escondida pelas sombras. É menor do que a entrada principal e parece ter sido projetada para passagem única, talvez para iniciados ou para rituais específicos. A curiosidade cresce. A câmara central é impressionante, mas a presença desta porta sugere que o labirinto ainda guarda camadas mais profundas de mistério. Enquanto se aproxima da porta, a vibração do chão se intensifica e você sente uma tensão silenciosa no ar, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Cada símbolo, cada entalhe e cada pedra na plataforma e nas paredes agora parecem fazer parte de um sistema integrado, pronto para responder aos passos de quem se aventura com atenção e respeito. Você respira fundo, consciente de que está prestes a atravessar um novo limiar dentro do labirinto, onde os mistérios mais profundos, ligados ao Minotauro e à própria história de Creta, podem finalmente se revelar. Cada detalhe descoberto até agora prepara o terreno para essa revelação, e você percebe que a experiência que vive transcende a simples exploração arqueológica. É uma verdadeira iniciação sensorial e histórica. Você atravessa a pequena porta de pedra, sentindo uma mudança imediata na atmosfera. O ar se torna mais frio, mais denso, e um silêncio quase absoluto envolve o espaço. Cada passo ecoa com extrema nitidez, lembrando que este corredor estreito e sinuoso é uma passagem cuidadosamente projetada para provocar atenção plena. A sensação de estar em território proibido, desconhecido, é intensa, mas de algum modo reconfortante, como se o labirinto estivesse dizendo: você é digno de continuar. O corredor leva a uma câmara ainda menor, com paredes cobertas por inscrições quase ilegíveis pelo tempo. Algumas parecem pictogramas minoicos, outras formas geométricas que lembram padrões astrológicos. Um detalhe curioso: pequenas marcas circulares sugerem que algo foi girado ou manipulado aqui, como se peças móveis estivessem integradas à parede. Ao tocar essas marcas, você percebe que elas não são apenas decorativas, mas funcionam como uma espécie de chave ou mecanismo, pronto para responder a movimentos sutis. Enquanto examina o espaço, você sente uma leve vibração sob os pés. É diferente daquelas sentidas na plataforma central. Aqui, o chão transmite um pulso quase rítmico, constante, como se estivesse sincronizado com algo invisível. A ironia é notável. Você veio buscar histórias de monstros e labirintos, mas agora se encontra em meio a uma experiência quase meditativa, onde percepção, tato e intuição se entrelaçam de forma complexa e profunda. No centro da câmara há um pequeno pedestal de pedra, mais baixo do que o da sala anterior, mas igualmente imponente. Sobre ele repousa um artefato que imediatamente chama sua atenção. Uma pequena esfera de cristal, translúcida, que parece absorver a pouca luz e refletir padrões de maneira inusitada. Ao aproximar a mão, você sente uma vibração distinta, diferente de tudo que experimentou até agora. É quase como se o cristal contivesse conhecimento encapsulado, esperando ser percebido. Enquanto observa a esfera, um som baixo ecoa das paredes, não metálico, nem acústico no sentido tradicional, mas mais como um murmúrio que percorre o espaço. O som é hipnótico e você percebe que cada passo que dá altera levemente sua intensidade. O labirinto, mais uma vez, revela sua natureza interativa. Não é apenas um lugar físico, mas uma experiência sensorial completa, projetada para engajar todos os sentidos. Você recorda relatos de antigos exploradores e arqueólogos sobre câmaras secretas em Creta que possuíam propriedades acústicas e energéticas peculiares. Algumas delas, diziam,
induziam uma sensação de vertigem ou euforia nos visitantes, possivelmente intencional, como parte de rituais de iniciação. A sensação que você experimenta agora confirma a ideia de que este labirinto é muito mais do que uma estrutura física. É uma construção de percepção, projetada para desafiar a mente e o corpo. Um detalhe excêntrico. Ao tocar a esfera, você percebe minúsculos padrões internos que lembram constelações ou mapas estelares. É como se o artefato fosse uma representação do cosmos em miniatura, guardando informações sobre a ordem do mundo ou sobre rituais antigos relacionados às estrelas. A ironia é deliciosa. Você veio para explorar a lenda do Minotauro, mas encontra também uma conexão com o céu e o tempo, como se o labirinto fosse um ponto de convergência entre terra, homem e cosmos. Enquanto explora a câmara, nota que o pedestal possui entalhes adicionais, sugerindo que o cristal não deve ser tocado aleatoriamente. Pequenas indicações gravadas nas laterais parecem indicar movimentos ou gestos específicos. Ao segui-los cuidadosamente, você sente a esfera responder de maneira mais intensa, como se estivesse ativando uma memória antiga ou uma sequência de energia preservada pelo tempo. O corredor que leva a esta câmara é agora quase irreconhecível sob a penumbra e a vibração sutil. Cada passo seu é uma mistura de atenção e fascínio, e você percebe que o labirinto, através de suas câmaras, símbolos e objetos, está guiando sua percepção. A lenda do Minotauro, que parecia apenas história ou mito, se entrelaça agora com fenômenos sensoriais e enigmas históricos, criando uma experiência que transcende o mero conhecimento. Enquanto contempla a esfera e os símbolos ao redor, uma compreensão silenciosa surge. Cada elemento do labirinto, das escadas às câmaras, das máscaras aos cristais, foi pensado para desafiar, educar e envolver. Você se sente parte de algo maior, uma narrativa que se estende por milênios, conectando lendas, rituais e percepções de maneira quase mágica. Você permanece diante da esfera de cristal, absorvendo cada detalhe da câmara. A luz tênue que penetra do corredor projeta reflexos intrincados nas paredes, criando sombras que parecem dançar em harmonia com a vibração do pedestal. A sensação de que o labirinto está vivo é inegável. Cada passo, cada toque, cada respiração parece provocar uma reação sutil do ambiente, como se você fosse parte de um ritual antigo, mesmo sem compreender totalmente seus elementos. Enquanto examina os padrões internos da esfera, percebe algo fascinante. Formas que lembram constelações e mapas astrais, mas também sinais que se assemelham a diagramas arquitetônicos. É como se o artefato encapsulasse, em miniatura, a inteligência e a percepção dos antigos construtores do labirinto. A ironia é delicada. Você buscava o Minotauro, mas encontrou um registro codificado da interação entre espaço, símbolo e energia, preservado por milênios. Um detalhe curioso surge. Pequenas fissuras na parede atrás do pedestal revelam minerais que refletem a luz de maneira inusitada, criando pontos que parecem flutuar no ar. Ao inclinar a cabeça, você percebe que o reflexo forma padrões que coincidem com os símbolos do pedestal, como se o espaço inteiro estivesse projetado para criar uma experiência visual, sensorial e quase espiritual simultaneamente. Enquanto caminha ao redor do pedestal, sente novamente a vibração do chão, agora mais intensa, quase rítmica. Cada passo parece ecoar com propósito, reforçando a sensação de que o labirinto está interagindo diretamente com você. Você lembra de relatos de antigos exploradores que descreviam câmaras secretas em Creta, onde o solo emitia sons ou vibrações quando ativado por peso ou gestos específicos. A experiência que vive confirma que cada detalhe do labirinto foi meticulosamente planejado para engajar mente,
corpo e percepção. A ironia mais sutil do momento é perceber que, embora o Minotauro seja a lenda mais conhecida, o verdadeiro enigma não é o monstro, mas o próprio espaço que o circunda. Cada corredor, câmara, símbolo e artefato parece ser uma lição silenciosa sobre percepção, observação e interação com o ambiente. E você, explorador moderno, se tornou parte dessa narrativa viva, capaz de experimentar o labirinto como nunca antes. Enquanto estuda os entalhes no pedestal, percebe linhas que conectam símbolos de touros, espirais e figuras humanas. Seguindo mentalmente esses caminhos, percebe que eles indicam uma sequência de movimentos, passos, toques e gestos específicos. Um arrepio percorre sua espinha. A percepção de que você está prestes a ativar algo muito antigo, talvez um segredo guardado por séculos, é inegável. Ao executar os movimentos sugeridos pelas inscrições, a esfera de cristal começa a emitir uma leve luminescência. É tênue, mas suficiente para criar sombras complexas e misteriosas na câmara. O efeito é hipnótico, e você sente que a energia do labirinto se intensifica ao seu redor. Pequenas partículas de poeira no ar refletem a luz, criando a impressão de uma chuva de estrelas minúsculas dançando diante de seus olhos. Enquanto observa a esfera, ouve um som quase imperceptível. Uma combinação de vibração e sussurros, como se o labirinto estivesse comunicando algo diretamente à sua mente. A sensação é estranha, mas reconfortante. Você percebe que não há perigo, apenas uma transmissão silenciosa de conhecimento e energia. É como se os antigos construtores deixassem um legado codificado, acessível apenas àqueles dispostos a interagir com atenção e respeito. Um detalhe excêntrico. A câmara parece reagir de maneira diferente conforme você se move. Ao se aproximar de certos símbolos no chão, a vibração muda de tom e intensidade, criando uma espécie de sinfonia quase imperceptível. Você começa a perceber que o labirinto é mais do que pedras e símbolos. É um organismo vivo, moldado por inteligência antiga, projetado para ensinar e envolver. Enquanto se concentra na esfera e nos símbolos, sente um fluxo de energia sutil percorrer o corredor. Cada detalhe agora parece conectado. A máscara de bronze, os corredores sinuosos, a plataforma central, a câmara dos cristais, tudo converge aqui, como se este fosse o núcleo de um sistema de conhecimento e mistério preservado há milênios. Você respira fundo, absorvendo cada sensação, cada som, cada vibração. Compreende que está diante de um segredo ancestral, cuidadosamente guardado, onde mito, história e percepção se entrelaçam. O Minotauro, os símbolos e o próprio labirinto não são apenas lenda ou construção. São uma experiência viva, esperando que alguém capaz de perceber suas sutilezas continue a desvendar o mistério. A câmara parece pulsar suavemente à medida que você se movimenta ao redor da esfera de cristal. Cada passo provoca uma pequena alteração na vibração do chão. Um eco sutil que se mistura ao sussurro distante das paredes. Você percebe que o labirinto não é apenas um espaço físico, mas um organismo que responde à presença, à atenção e até à intenção de quem o explora. Cada detalhe, da plataforma central às pedras translúcidas, foi projetado para criar essa interação quase mágica. Enquanto observa os símbolos gravados no pedestal, uma percepção inesperada surge. Alguns traços formam padrões que lembram diagramas de constelações combinados com mapas subterrâneos. A ironia é fascinante. Você veio para investigar o Minotauro, uma lenda de poder e terror, mas agora está diante de um verdadeiro mapa sensorial, conectando céu e terra, mito e realidade. A câmara inteira parece um oráculo silencioso, pronto para compartilhar suas verdades a quem estiver atento o suficiente. Um detalhe curioso chama a atenção. Entre os entalhes, pequenas inscrições quase imperceptíveis sugerem sequências de passos e gestos,
como se o labirinto estivesse ensinando uma dança ancestral. Ao seguir essas indicações com cuidado, a esfera de cristal emite uma luminescência mais intensa, refletindo padrões complexos nas paredes. Você sente uma mistura de fascínio e respeito. Cada gesto parece ativar memórias antigas, como se estivesse interagindo com o próprio tempo. Enquanto caminha ao redor do pedestal, nota pequenas fissuras nas paredes que revelam minerais que cintilam sob a luz tênue. Eles criam pontos que se assemelham a estrelas, formando constelações que ecoam os símbolos do chão. A sensação de estar dentro de um cosmos em miniatura é quase etérea, e você percebe que os antigos construtores provavelmente projetaram essa experiência de forma intencional, misturando percepção, mito e ritual. A vibração do chão aumenta, respondendo à proximidade de certos símbolos. É sutil, mas inegável, como se o labirinto estivesse comunicando aprovação, ou talvez pedindo atenção redobrada. Um arrepio percorre sua espinha. Você sente que está prestes a descobrir algo que vai além da simples exploração arqueológica. Este é o coração do labirinto, onde os mistérios mais profundos e os segredos do Minotauro estão guardados, esperando por alguém que possa perceber sua complexidade. Enquanto observa a esfera, ouve novamente os sussurros, agora mais claros, como se palavras antigas tentassem atravessar o tempo. Não é possível compreender o que dizem, mas a sensação é reconfortante, como se o labirinto estivesse lhe oferecendo uma presença silenciosa e protetora. A ironia de tudo isso não escapa. Você esperava monstros e perigo, mas encontra ritual, arte e comunicação sensorial milenar. Um detalhe excêntrico surge. Ao tocar levemente os símbolos que se irradiam do pedestal, percebe que a câmara inteira reage, vibrando em sintonia com os movimentos da sua mão. É como se cada elemento do labirinto estivesse conectado a um sistema de ressonância, transmitindo energia de forma imperceptível, mas potente. A sensação é de ser parte de algo muito maior, uma experiência que ultrapassa a lógica convencional e mergulha no mistério absoluto. Enquanto se concentra, nota pequenas aberturas nas paredes que refletem a luz da esfera, projetando padrões geométricos que se combinam com os símbolos do chão. É hipnotizante, e a sensação de tempo se dilui. Você não sabe se está minutos ou horas dentro desta câmara, apenas sente a harmonia do espaço. Uma dança silenciosa entre pedra, luz, símbolo e percepção. O labirinto, finalmente, revela sua essência. Não se trata apenas de confundir fisicamente, mas de guiar a mente, de ensinar através da experiência sensorial, de conectar quem o explora com as memórias e intenções de civilizações passadas. O Minotauro, mais do que um monstro, simboliza essa ponte entre mito, história e consciência. Enquanto se prepara para avançar mais, uma compreensão profunda surge. O segredo do labirinto não é o medo, mas a atenção, a percepção e a reverência. Tudo que você descobriu até agora, a máscara, os corredores, as câmaras, a esfera e as vibrações, aponta para algo maior, uma experiência integrada que desafia o tempo, conectando passado, presente e talvez até futuro. Você se aproxima do núcleo final da câmara, onde a luz da esfera de cristal projeta padrões intricados pelo teto e pelas paredes. A sensação é de total imersão. Cada símbolo, cada vibração e cada reflexo parecem criar uma sinfonia silenciosa que envolve corpo e mente. Aqui, no coração do labirinto, a narrativa do Minotauro se funde com a história de Creta, com rituais antigos e com a própria percepção sensorial que o labirinto foi projetado para despertar. Enquanto observa a plataforma, percebe que os símbolos do chão formam um círculo completo em torno da esfera, conectando-se às linhas gravadas nas paredes e à iluminação que penetra do teto. A ironia é clara.
Você esperava enfrentar o monstro, mas agora percebe que o verdadeiro enigma é o espaço em si, a integração de símbolos, luz e vibração para criar uma experiência única e quase transcendental. Um detalhe curioso: pequenas fissuras na pedra revelam minerais que refletem a luz da esfera de maneiras diferentes, criando uma sensação de movimento contínuo, mesmo quando você permanece imóvel. Cada reflexo parece contar uma história diferente, uma narrativa codificada que mistura mito, ciência antiga e percepção sensorial. Ao estudar esses reflexos, você começa a perceber padrões, como se o labirinto estivesse ensinando uma linguagem silenciosa de símbolos e energia. A vibração do chão se intensifica à medida que você circunda a plataforma, reagindo a seus passos e gestos. É como se o próprio labirinto estivesse vivo, monitorando e interagindo com você. A sensação é desconcertante e fascinante. Não há perigo físico, mas uma conexão profunda com o espaço, que desperta alerta e atenção máxima. Cada gesto seu parece reverberar no labirinto, ecoando através de pedras, símbolos e cristais. Enquanto se concentra na esfera, você nota padrões internos que lembram não apenas constelações, mas também mapas do próprio labirinto. A ironia é que, embora a lenda do Minotauro seja centrada no monstro, a essência do labirinto parece ser conhecimento, orientação e percepção. O espaço foi projetado para ensinar e envolver, para criar uma experiência que vai muito além de medo ou curiosidade. Um detalhe excêntrico: ao tocar a esfera, sente uma leve corrente que percorre sua mão e se espalha pelo corpo. Não é eletricidade no sentido comum, mas uma sensação física quase imperceptível, como se o labirinto transmitisse memória e intenção através do cristal. É fascinante perceber como cada elemento do labirinto, pedra, símbolo, luz e vibração, funciona em conjunto para criar uma experiência de múltiplas camadas. Enquanto explora a câmara final, percebe uma pequena abertura no chão, parcialmente coberta por pedras soltas. Ela parece levar a uma câmara ainda mais profunda, escondida, possivelmente o ponto mais secreto do labirinto. O ar que vem dali é frio e denso, carregado de uma energia que não pode ser explicada, mas sentida com clareza. Você entende que esta passagem representa o ápice da experiência, um limiar entre o conhecido e o desconhecido, entre a lenda e o segredo preservado por milênios. A atmosfera ao redor da plataforma é quase mágica. A luz, a vibração, os reflexos e os símbolos criam uma sensação de plenitude, como se você estivesse finalmente integrado à narrativa do labirinto. O Minotauro, que inicialmente parecia um monstro aterrador, agora se revela como um guardião simbólico, representando desafio, conhecimento e mistério. Cada elemento do labirinto converge para esse ponto, formando um espaço de aprendizado silencioso, onde mito, história e percepção se entrelaçam. Enquanto contempla o núcleo da câmara, percebe que a experiência é mais do que exploração arqueológica. É uma iniciação sensorial e intelectual. O labirinto foi projetado para ser vivido, não apenas visto, para ser sentido, não apenas estudado. Cada passo, cada toque e cada respiração são parte da narrativa que atravessa milênios, conectando você aos antigos construtores e à lenda que inspirou esta jornada. E assim, no silêncio absoluto da câmara, com a esfera brilhando suavemente, a vibração do chão pulsando em sintonia com seus sentidos e os reflexos dançando nas paredes, você compreende a essência do labirinto do Minotauro. Não é o monstro que deve ser temido, mas o próprio desconhecido, a percepção e o respeito pela sabedoria antiga. Aqui, entre pedra, luz e símbolo, você encontrou o segredo mais profundo de Creta, uma experiência que permanecerá com você
muito depois de deixar o labirinto. Agora, você se permite respirar mais devagar, sentindo cada inspiração preencher os pulmões com ar fresco e cada expiração liberar a tensão acumulada. A vibração do labirinto, antes intensa e envolvente, suaviza gradualmente, transformando-se em um ritmo tranquilo, quase como uma melodia silenciosa que embala seus pensamentos. Cada pedra, cada símbolo e cada reflexo das câmaras parece descansar, convidando você a relaxar e se entregar ao momento presente. O ar úmido da câmara, antes carregado de mistério, agora traz uma sensação reconfortante, como se estivesse envolvido em um manto suave de segurança. Você se senta por um instante, deixando que os ecos sutis se transformem em silêncio absoluto, e percebe que, apesar das aventuras e enigmas, este lugar é seu refúgio temporário. Cada detalhe que antes despertava curiosidade intensa, agora se torna uma lembrança agradável, como páginas de um livro antigo folheadas com cuidado e reverência. Enquanto observa a luz tênue refletida nos cristais e nas pedras polidas, sente uma conexão profunda com o labirinto, como se ele reconhecesse sua presença e agora lhe oferecesse descanso. Não há pressa, não há expectativa, apenas a sensação de estar seguro, contemplando a harmonia que os antigos construtores criaram há milênios. A energia que permeia o espaço se suaviza, envolvendo seu corpo e mente em uma tranquilidade quase palpável. Você imagina os corredores silenciosos e as câmaras vazias, agora transformadas em um espaço de serenidade. Cada símbolo gravado nas paredes e no chão, cada reflexo e cada sussurro distante, se tornam lembretes de que você percorreu um caminho único, cheio de descobertas, mas também de aprendizado e introspecção. É como se o labirinto estivesse contando, em silêncio, que a verdadeira jornada é interna, feita de atenção, respeito e paciência. Enquanto se levanta lentamente, sente uma leveza que antes não existia. Cada passo que dá agora é seguro e suave, guiado pelo ritmo tranquilo que permanece no chão e nas paredes. O Minotauro, símbolo de desafio e mistério, transforma-se em guardião silencioso da sua paz interior. E você percebe, finalmente, que este espaço não é apenas sobre enigmas ou lendas antigas. É sobre sentir, perceber e encontrar equilíbrio no próprio coração. E assim, envolto pela suavidade da câmara, você fecha os olhos por um momento, respira profundamente e permite que o labirinto conduza sua mente a um estado de calma completa. A experiência de Creta, com seus segredos e mistérios, permanece viva dentro de você, mas agora de uma forma serena, como uma lembrança reconfortante que pode acompanhar cada passo do seu caminho. Fim do script. Bons sonhos.